Amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Dando continuidade a essa série do estudo sobre o princípio de autoridade, eu quero lembrar a vocês que esse estudo se baseia no livro homônimo e está à disposição tanto na versão impressa, não apenas na livraria da igreja, mas também no site martinlutero.org/livraria, assim também como no mesmo endereço digital, você tem ali acesso ao livro e à edição online. Nós paramos, não concluímos, quando do capítulo sobre a autoridade delegada, 4, nós falamos da autoridade delegada, nós falamos da autoridade familiar, nós falamos da autoridade acadêmica, a terceira que nós falamos foi a autoridade profissional e a quarta foi a autoridade governamental. Nós vamos então prosseguir para encerrar a autoridade governamental, para que possamos então dar andamento, avançando agora a seguir para a autoridade eclesiástica. Então vamos continuar. Deus estabelece o respeito público à autoridade delegada. É um mandamento divino que se expressa em várias páginas da Bíblia. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, da honra, da reverência, ao respeito, é algo que se espera de todo servo de Deus, que ele demonstre respeito público pelas autoridades que estão acima dele. Agora, infelizmente, não é isso que nós vemos em muitos cristãos. Nós vemos muitos cristãos sendo desrespeitosos com governantes, com professores, com autoridades militares, com seus pais. Por que isso acontece? Porque nem todos os que estão na igreja são nascidos de novo. Nem todos que se decidem por Cristo, eles tomam a decisão de deixar que o seu espírito seja quebrantado por Deus, que seja realmente uma pessoa que não veja a sua data de batismo como o seu renascimento, mas que entenda que ali foi apenas um marco de um processo que é contínuo. A cada dia nós temos que lutar contra o nosso homem exterior, a nossa carnalidade. É interessante notar que o apóstolo Paulo, depois nós vamos trabalhar mais sobre isso adiante, mas quando ele é ríspido com uma pessoa que está no comando ali de um julgamento injusto que ele estava passando, ele é ríspido com essa pessoa, até o momento que ele descobre que quem estava falando com ele era o sumo sacerdote. Veja esse texto, que se encontra em Atos capítulo 23, dos versículos 2 ao 5, diz assim: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que estavam ali disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Isso daí em Êxodo 22, 28. Então, Paulo, quando esse sumo sacerdote, de maneira errada, manda dar um tapa na boca de Paulo, Paulo chama ele: você é uma parede branqueada, você é uma pessoa sem vida, você é um hipócrita. Paulo repreende. Aí as pessoas que estão ao redor falam: mas como é que você fala uma coisa dessa forma que o sumo sacerdote? Ele falou: eu não sabia que era sumo sacerdote, senão não teria dito isso. Ou seja, Paulo, quando é alertado que a pessoa contra a qual ele falou, sem o respeito, sem o pudor mínimo, era o sumo sacerdote, então Paulo recuou e ali então se justificou. Ele agir assim por não saber quem era. Agora, e esse é o texto que está em tela, o texto de Êxodo que eu citei aqui, 22, 28, que diz: Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Agora, é claro que muito desse desrespeito se dá pela falta
de uma educação elementar na vida de muitos. E que quando chegam para a igreja, naturalmente, eles não se tornam pessoas mais educadas da noite para o dia. Volto a dizer, a caminhada cristã é um aprendizado diário, é um exercício diário, é um processo. Um dia nós chegaremos à estatura do varão perfeito. Mas agora, estamos numa caminhada, então a pessoa, da noite para o dia, entrega a sua vida a Cristo, agora não. Então ela vai aprender sobre tudo isso. Agora, nossa obrigação como líderes, a nossa obrigação é nos tornarmos exemplo das pessoas. Não podemos entender que seja comum no meio cristão o desrespeito às autoridades. Por quê? Porque o próprio Deus declara não apenas que devemos ser respeitosos, mas também declara que Ele não fica passível diante de tal pecado. O texto de Romanos, capítulo 13, versículo 2, nós lemos: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Então, a reação, você pode não colher naquela hora, mas uma hora você vai colher aquela falta de respeito que você semeou. Condenação. Uma coisa é sermos condenados pela sociedade, outra coisa é sermos condenados por Deus. Então, há uma observação muito incisiva de Deus em relação ao respeito às autoridades constituídas sobre nós. Agora, quando eu falei que existem pessoas que chegam na igreja e precisam se reeducar em muitas áreas, e no caso de nosso tema, no princípio de autoridade, existem 3 tipos de cristãos que precisam reaprender a ser governados, porque isso não é comum no homem natural querer ser governado. Ninguém quer ser governado, apesar que todos somos governados por alguém, naturalmente somos. Primeiro tipo de cristão que precisa reaprender a ser governado é aquele que só teme pelo erro quando a sua autoridade descobre. Quando ele é descoberto que falhou, ele fala: você falhou. Aí ela passa a temer. Ou seja, o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 10 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, se os olhos dele não fossem abertos, se Deus não se manifestasse naquele momento, naquele local, eles não teriam se escondido. Se esconderam porque temeram, porque foram descobertos. Então, existem líderes e existem cristãos que não são líderes, que quando a autoridade não está na frente, demonstram desrespeito, falam mal do líder, falam mal do pastor da igreja, falam mal do professor, falam mal enfim. Aí se o líder chega perto: oi, boa noite, como está, tudo bem? A pessoa muda o discurso. Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser os mesmos, a mesma postura que nós teríamos diante das autoridades, nós devemos ter quando distantes das mesmas. Amém, queridos? Então, esses que agem assim, precisam reaprender o que é o governo. Segundo tipo de cristão que precisa reaprender sobre o governo, são aqueles que precisam ser punidos pela autoridade para que possam respeitá-la. Só quando punidos passam a respeitar, ou quando tiver uma punição. Eu tenho 2 textos aqui, eu vou ler um deles, que é um texto longo, que está em Marcos capítulo 12, versículo 1 a 9. Diz assim: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre,
arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o homem da vinha? E aí está o resultado da questão. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O que ele está dizendo? Claro que o contexto da parábola é outro. É sobre a recepção do Evangelho, a não aceitação do Evangelho. Mas eu quero extrair a severidade de Deus que existe para aqueles que agem de maneira errada contra a autoridade estabelecida. O dono da vinha enviou autoridades delegadas. Olha, vai você, meu servo, vai lá, que eles vão prestar conta, matam ele. Envia outro, matam ele, envia outro. Aí no final diz, o que vai fazer o dono da vinha? Ele vai exterminar, e vai pegar essa vinha e vai passar para outros. Ou seja, punição, tal como uma criança mimada. Muitos cristãos, só quando são punidos por Deus, só quando experimentam o peso da mão de Deus, só quando experimentam situações que Deus lhes coloca, é que começam a perceber, opa, eu tenho que acertar em algum aspecto que eu estou sendo lembrado que falhei. O texto nós temos, por exemplo, o texto de Hebreus 12, eu coloquei aí, o texto de Provérbios 3, ok, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. E o texto de Hebreus 12, não coloquei aí, o texto de Hebreus 12 fala, Deus vos trata como a filho, o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus vos trata como a filho. E que filho há que o pai não o corrige? Deus é pai, Deus corrige, Deus disciplina a todos nós. Então, o cristão tem que aprender também quando falha, para que não falhe mais. E quando falha e é disciplinado pelo pai, que ama, mas por isso açoita, ele então tem que aprender com isto, para que possa então reaprender esse princípio tão básico, tão elementar de autoridade, que, volto a dizer, é um dos princípios mais elementares que existem, porque antes da humanidade existir, o princípio de autoridade foi quebrado nos céus, com Satanás. Quando a autoridade passou a existir, o princípio foi quebrado, quando desobedeceram a ordem de Deus, ali no Jardim do Éden. E até o final dos tempos, isso vai acontecer. Então, é um princípio basilar que nós temos que cuidar. E o terceiro tipo de cristão, são os carnais, que murmuram contra as autoridades, menosprezando-as e difamando-as. Existem 3 tipos de cristãos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Existem 3 tipos de cristãos existentes nas igrejas. Existe o homem natural, existe o homem espiritual e existe o homem carnal. Você, eu, cada um de nós somos um desses 3. O carnal, por exemplo, é citado aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, que nós lemos o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse ainda demonstra
que tem muito cristão, e a carta foi escrita a uma igreja, a igreja de Corinto. Ele falou, tem coisas que eu quero escrever para vocês não podem. Agora, veja que coisa interessante. Eu estou falando de que carta aos Coríntios? A primeira carta aos Coríntios. Ele fala que eu não posso escrever algumas coisas porque vocês são carnais. Mas qual é a carta aos Coríntios que traz a relação dos dons espirituais? Primeiro aos Coríntios. Ou seja, na mesma igreja, nós tínhamos pessoas que eram carnais, nós tínhamos pessoas que eram espirituais. Então, quem é o homem natural? O homem natural é aquele que se converte a Cristo, mas ele não se aprofunda nas coisas espirituais. Ele também não é um crente carnal, movido pela carne. Ele diz não ao pecado. Ele roubava, não rouba mais. Ele mentia, não mente mais. Mas ele não se aprofundou nas coisas espirituais. Logo, ele é um crente natural. Por quê? Ele ainda não é um crente espiritual. Não é um crente que começa a ter grandes experiências, porque ele não busca experiências com Deus. Então, grande parte da cristandade é de crentes naturais. Uma parte da cristandade é de crentes carnais. Aqueles que são conduzidos pela sua carne, pela sua natureza caída. E existe uma parte que são os espirituais, que então eles julgam as coisas como espirituais. Agora, o homem carnal, ele é o tipo de pessoa que uma de suas características maiores é a murmuração, é a sua arrogância. E uma das formas mais claras de ver quem é crente carnal não é a pessoa que fica, digamos, na ética íntima, da intimidade relacional, não é isso? Aí você fala, isso daí é uma pessoa carnal. A forma mais clara de ver na igreja, porque as pessoas não ficam aqui na igreja demonstrando essas atitudes. Geralmente fazem de maneira distante dos outros. Agora, como você vê? Pelo conteúdo do que sai pela sua boca. A boca fala do que está cheio o coração. E esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, ele é muito elucidativo sobre os frutos do homem carnal. Veja que características claras. Ele diz, o apóstolo Pedro, especialmente aqueles que, segundo o quê? Segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ou seja, uma das características para você perceber que essa pessoa ainda é carnal, ainda que esteja na igreja, ainda que tenha sido batizada, ainda que tenha cargos na igreja, seja diácono, seja pastor, seja evangelista, seja bispo, seja o que for, é o que sai da sua boca. Porque ali você consegue entender o que tem dentro do seu coração. E o que nós vemos? Atrevimento, arrogância, difamação. Então, volto a dizer, esse princípio é muito importante, porque ele faz esse clareamento em relação ao nosso comportamento, de quem nós somos realmente. É por isso que no outro texto, que é o texto da carta de Judas, nós vemos sobre essas pessoas que são chamadas de pastores de si mesmos, que rejeitam toda a autoridade. Veja o que dizem os versículos 8, 10, 12 e 16. E aqui eu vou ler pulando esses versículos. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só, o que ele diz? Contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores de si mesmos que se apacentam. Ou seja,
eles apacentam a si próprios, eles não querem ter ninguém acima deles. Essa é uma característica muito clara da pessoa que é carnal, não quer ter ninguém acima dele, são pastores de si mesmos. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de uma liderança, eu não preciso disso, eu não preciso de nada, ou seja, o texto é muito claro quanto a caracterizar esse tipo de pessoa carnal. E o versículo 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, ou seja, a murmuração. Murmurador tem em todas as igrejas, porque Satanás, ele fica ao nosso derredor, ele insufla, ele sugere, ele aponta, ele atiça, ou seja, ele nos tenta. Então, nós devemos ter muito cuidado em relação a essas observações. Então, as características são essas que nós colocamos aí. Rejeita o governo, difama, independentemente da linha ideológica do governo, meus irmãos. Pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser centro. Foram instituídas ali, nós devemos então respeitá-las. Não estou dizendo que vamos concordar. Vamos falar já sobre isso. Nós podemos discordar. Nós podemos desobedecer, como nós citamos anteriormente. Podemos desobedecer. Temos autoridade para isso. Agora, uma coisa nós não podemos: faltar de respeito. Rejeita o governo, difama as autoridades, são pessoas corrompidas, pastores que a si mesmos se apacentam, murmuradores, descontentes, instáveis, que andam conforme as suas paixões, arrogantes e interesseiros. Agora, se nós falamos do tipo de crente que tem dificuldade em se submeter às autoridades superiores, nós temos o oposto. Aqueles que, por serem transformados por Deus, conseguem se sujeitar às autoridades que os governam. Nós temos esse texto de Tito, capítulo 3, nos 3 primeiros versículos, que diz assim: lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então ele fala da pessoa transformada. Volta a dizer, salvo as exceções, temos que obedecer. Salvo as exceções que vão contra o quê? Estamos falando do 4º nível de autoridade, não é isso? Você pode me lembrar qual é o primeiro nível de autoridade? Autoridade o quê? Soberana. O 2º nível? Autoridade verais. O 3º nível? Autoridade da consciência. Estamos no 4º nível. Então é claro que dentro dessa estrutura nós devemos sempre obedecer. Agora, Deus nos ordena que, independentemente do tipo de governo, nós devemos orar pelos nossos governantes. O pastor Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista, claro que ele se levantou contra o governo nazista. Ele liderou a chamada Igreja Confessante. Ele foi fuzilado nos últimos momentos da Segunda Guerra Mundial. Mas ele, acima dos absurdos da igreja nazista, ele agiu com toda a seriedade, com todo o cuidado para o resgate da Bíblia, da consciência, enfim, das autoridades que estavam acima daquele governo terrível, que foi aquele governo hitleriano. Assim como Martin Luther King, como nós já citamos aqui, outro pastor que se levantou contra as atrocidades também de governos racistas. Então, por igual, injustos e contestáveis. Agora, orar por um governante não significa concordar com ele. Você pode não concordar, mas você ora por ele. Você pode não concordar
com tudo que o seu marido faz ou sua esposa faz, mas você ora por seu marido, você ora pela sua esposa. Você pode não concordar com o que o seu filho está fazendo contigo, mas você deixa de orar pelo seu filho? Eu faço uma pergunta aos pais. Você deixa de orar pelo seu filho, mesmo que eles estejam agindo de maneira errada contra você? Então, o caso se aplica, né? Nós devemos orar pelas autoridades, até porque, como diz Daniel capítulo 2, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ou seja, nós devemos orar, suplicar, interceder pelos que estão acima de nós. Em vez de você reclamar, em vez de você ficar murmurando, ora por eles. Claro, tenha o seu posicionamento, mas não deixe de orar por eles. Eu finalizo essa parte da autoridade governamental com o texto de 1 Timóteo 2, de 1 a 2, que diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí olha o que ele diz: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Quem são os reis? Os governantes do governo, as autoridades governamentais. E por todas as autoridades. Devemos orar, não temos rei, temos presidente, devemos orar pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelo subprefeito, pelos nossos vereadores, deputados. Temos que orar por eles, porque é o bíblico, o texto está claro. Vou repetir: exorto. O que é uma exortação, meus irmãos? É um despertamento. Olha, vocês têm que prestar atenção no que eu estou dizendo. Eu exorto vocês, eu puxo a orelha de quem não está fazendo isso, que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Bom, agora nós vamos entrar, não é esse não é esse o próximo slide não, nós pulamos aqui. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar uma pausa, eu creio que o arquivo foi outro, nós vamos dar uma pausa agora, porque nós vamos entrar em autoridade eclesiástica, ok? Então, é um assunto que vai abranger um bom tempo. Eu não tenho como, daqui a 20 minutos, que seria nosso intervalo, dar uma pausa, porque é um assunto que eu quero pegar do início ao fim. Então, eu posso sugerir aos irmãos que temos o nosso intervalo agora, para que a 15 minutos, então, a gente adentre em autoridades eclesiásticas e possamos ir até o fim desse tema. Amém, queridos? Eu peço, então, a compreensão dos irmãos. Então, daqui a 15 minutos, vamos ter essa